Graça e paz, eu sou o Diácono Luiz Silva, estamos na reta final, literalmente concluindo o estudo sobre ídolos. Lembrando que esse material está completo, né, na íntegra, nas plataformas, no canal do YouTube, está também canal Luiz Silva Timbaúba, no Facebook, Luiz Silva Timbaúba, no perfil, no Kawaii, Irmão na Obra, Instagram, Luiz Silva 6869, Diácono, TikTok, Diácono Luiz.s.silva, WhatsApp 819-8991-3336. E quem quer acessar a rádio Timbaúba Gospel, vá no Google, né? É uma web rádio, né? Então, no Google, você digita Rádio Timbaúba Gospel, vai aparecer o R da Radiosnet, você clica e você acessa, ouve a nossa programação. Ou quem quer visitar o nosso site, também lá tem, na sequência, se eu não me engano, a BR Logic e outras plataformas, mas a BR Logic é a nossa provedora de streaming. Então, você visita o nosso site, tá certo? Vamos lá? Hoje nós vamos falar dos materiais dos ídolos, né? São vários materiais. Os ídolos podem ser feitos, deixa eu dar aqui uma expansão aqui na tela. Os ídolos podem ser feitos de vários materiais, dependendo da cultura e da tradição. Aqui estão alguns exemplos. O exemplo mais clássico, digamos assim, é a madeira, né? É mais fácil de talhar, é mais fácil de manusear. Isaías se refere ao a pessoa que vai, que corta uma árvore e faz dela um ídolo e diz que ela é o seu Deus e com o resto da lenha ele faz ali o fogo, o seu alimento e depois quando acaba a lenha, né? Ele vai e usa aquele ídolo, que também é de madeira ou da mesma madeira, que serve para aquecer, para cozinhar, e joga ele ali dentro do fogo, né? Ou seja, simplesmente um pedaço de madeira. É obra das mãos do homem, da criatura. Outro exemplo que nós citamos aqui desde o início é a história, né, de Abraão, onde os seus familiares eram criadores de ídolos, né? Comerciantes, eles criavam e eles vendiam. Então, culturalmente, a família de Abraão, eles faziam, né, a riqueza que eles tinham, o ofício que eles exerciam era exatamente isso, criador de ídolos, né, de bonecos de madeira. Mas nós vamos ver aqui vários outros tipos de materiais, mas o mais comum é a madeira. Muitos ídolos são feitos de madeira, que podem ser esculpidas e pintadas para representar divindade. Também tem a pedra, né? A pedra é outro material comum para a criação de ídolos, podendo ser esculpida em diferentes formas e tamanhos. Daí, os gregos, né? Eles criavam ali, ainda criavam, né? Os seus imperadores, como tem até hoje, né? Os bustos, os seus deuses, né? O panteão, com ídolos de madeira, aliás, de pedra, né? Esculpido na pedra, então está lá até hoje. Isso é arqueologia, isso é cultura, está lá até agora. Aqui, né, no Brasil, em Minas Gerais, não me lembro bem, o nome me fugiu da mente, o nome da cidade, mas, se não me engano, em Ouro Preto, onde o famoso Aleijadinho, né, tem lá as suas estátuas. Então, eu acho que em pedra-sabão, alguma coisa do tipo assim. Então, ali são ídolos, representa ídolos, né, alguns ditos santos, né? Então, o metal também é um material. Alguns ídolos são feitos de metal, como bronze, cobre, o tal do bezerro de ouro lá no deserto, né? Que pode ser fundidos e moldados para criar a forma desejada. Terracota. A terracota é um material cerâmico que pode ser usado para criar ídolos, especialmente em culturas antigas, ou seja,
o mais comum eram deuses de madeira esculpida e de terra, né? Mais especificamente aqui terracota. Eles moldavam, e haja vista que o homem foi a primeira escultura dita assim registrada na Bíblia que foi feita, esculpida do barro. Deus criou o homem do barro, do pó da terra. Esculpiu o homem à sua imagem e semelhança, mas com uma diferença dos ídolos que aqui referimos. O homem, a saber, Adão, tinha olhos, boca, nariz, mãos, pés, mas estava ali imóvel. Assim como hoje estão os deuses que os homens fazem. Mas Deus soprou das narinas do homem, Adão, e o fez alma vivente. E aí Adão passou a ter vida, a vida de Deus. E, diferentemente dos ídolos criados por homens, eles têm olhos, mas não vê, boca, mas não fala, pés e não andam, e por aí vai. Então essa é a diferença. O Criador, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, criou o homem à sua imagem e semelhança, do barro. Porém, soprou nele o espírito de vida. E nós, por mais que nós venhamos pegar um objeto inanimado que se pareça conosco, nós podemos soprar no seu nariz, na sua boca, em qualquer outro orifício que ele tenha, mas ele não vai ter vida, porque o poder da vida está em Deus. Mas é aí a diferença. Esses ídolos, eles têm todas essas características, até a semelhança da sua cópia original, digamos assim. Mas jamais ela vai ter vida. É só uma representação, é só um ídolo. E, por último, plástico. E eu, quando Deus me inspirou nessa... Eu já tinha terminado, já tinha fechado esse estudo, esta apostila, e Deus me trouxe à mente, à memória, mais esse outro material, e eu fiquei assim pensando, caramba, como assim plástico? E depois de muito meditar, eu fui levado a pesquisar e também a retroceder na memória e observar o que hoje o ser humano ele faz. A gente acha que o ídolo é somente aquele material esculpido, aquele boneco, aquele gesso no bronze, enfim. Mas já foi dito aqui nos estudos anteriores que os ídolos eles estão aí, os homens idolatram outros homens, os ídolos que não sou eu que estou dizendo, estou só repetindo aquilo que eu ouço. O ídolo do futebol, o ídolo da corrida automobilística, o ídolo da TV, o ídolo do filme, enfim. Mas nós temos uma cultura que ela nos traz, ou vem lá desde a antiguidade, chega até os dias de hoje, até o dia de agora, até esse momento. E a gente não percebe, porque estamos com a mente e o coração tão cauterizado que não percebemos que um simples boneco de plástico é um ídolo. E eu relutei em trazer esse tema para cá, mas quem sou eu? Eu sou um servo. Deus apenas me inspira e eu busco o conhecimento para não errar. E quando eu comecei a meditar, o Espírito Santo começou a me trazer essa visão para a nossa atualidade, para que não fiquemos somente nos ídolos do passado, mas os ídolos hoje estão aí, nos filmes, nas novelas, estão nas séries, estão nos bonecos. Sim, eu cresci com um boneco que eu tinha, que eu ganhei, que era um dos melhores, que era do
Capitão América. Era um boneco, era uma criança, e ali para mim era uma inocência, mas era um boneco de um ídolo, de um ícone, que até hoje é, digamos assim, reconhecido. Capitão América. Está aí no filme. Só que nesse filme, se você observar, ele tem deuses. E não são deuses como estou dizendo, são deuses da mitologia nórdica, salvo engano, a saber quem é Thor. Tem o Aquaman. Então Thor é um deus da mitologia nórdica, o deus do trovão. E quem não concordar, pesquise e venha aqui e me diga que ele não era um deus. Superman, um homem que veio de um outro planeta, um homem que não, é no filme, né, no seu filme original, o salvador da humanidade, um homem que no seu último ou foi penúltimo filme morreu, mas ressuscitou. Se parece com quem? Eu vejo semelhanças com Jesus Cristo. Cada um vê aquilo que quer ver, mas se você analisar, pesquisar, estudar, você vai ver que tem as características. E, se eu não estou enganado, segundo as fontes, ele foi um personagem criado por judeus. Então, tudo tem a ver, as relações, mas são inocentemente trazidos para crianças. Esses ídolos mitológicos, Hércules. Hércules é um deus grego. Se eu fosse aqui falar, de fato, esse vídeo, né, se estenderia mais além. Mas a ideia aqui não é trazer, expor cada tipo de ídolo, mas mostrar que a idolatria do passado, do tempo de Abraão, ainda está em nosso meio hoje, de maneira diferente, de maneira atualizada, de maneira moderna, mas está. E é isso que nós precisamos nos ater para que não venhamos errar, por falta de conhecimento. E aqui eu deixei um relato sobre os ídolos de plástico. E diz o seguinte: inocentemente conhecido como super-homens ou super-heróis, né? Os ídolos começam na infância com os desenhos animados e seus brinquedos e seus bonequinhos inocentes, mas que inconscientemente levam crianças a ter acesso a ídolos e, consequentemente, a idolatria. Há quem faça de tudo para participar dos eventos chamados cosplays. Quem conhece sabe, né? Se caracteriza ali do seu personagem principal, né? O que se identifica ali e se reúnem para ali fazerem alguns eventos, né? O famoso cosplay, quem conhece sabe. Ter uniformes para usar nos cosplays, comprar livros, eu comprava gibis, né, revistas, em quadrinhos, fazem rumarias aos cinemas, lembra, né, alguma coisa? As filas nos cinemas para assistir a estreia, né, dos filmes relacionados ao Aquaman, como já teve aqui recentemente, ao Thor, o Deus do Trovão, e outros tantos, né? Para a estreia de filmes como Hércules, Deus grego, Superman, Guardião, Salvador da humanidade, que até já morreu e ressuscitou, Thor, Deus do Trovão, os deuses do Egito, como tem um filme, e há poucos dias eu assisti, sim, até porque para falar a gente tem que assistir, né? Enfim, e assim como eu, em meu tempo de menino, né, de criança, tinha em meus brinquedos bonecos como o Capitão América, já mencionado aqui, é o que me veio à lembrança, porque eu gostava bastante dele sentado ali naquela moto. Eu não tinha condições,
se eu não me engano, foi um amigo meu que me deu, e eu tinha só o boneco. Então, isso são ídolos, são bonecos, e são os materiais usados para prender, para chamar a atenção. Também o Homem-Aranha, né? O He-Man, eu tinha esses bonecos e gosto. Não vou ser hipócrita e dizer que eu não gosto dos filmes, mas hoje eu sou um adulto, hoje eu sei que aquilo ali é só uma ficção. E hoje eu adoro somente ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Outros materiais. Além disso, os ídolos também podem ser feitos de outros materiais, como argila, gesso, resina, entre outros. Importância dos materiais. Simbolismo. O material usado para criar um ídolo pode ter um significado simbólico importante, refletindo a natureza ou as características da divindade. Durabilidade. A escolha do material pode também refletir a durabilidade da longevidade desejada para o ídolo. Arte e habilidade. A criação de ídolos pode ser uma forma de arte que exige habilidade e técnica. Sexta e última conclusão: os ídolos podem ser feitos de uma variedade de materiais, cada um com suas próprias características e significados. A escolha do material pode refletir a cultura, a tradição e a simbologia associada à divindade. E a nossa referência, a Bíblia Sagrada, o estudo sobre ídolos e a idolatria, que é o que fazemos, o Google e a inteligência artificial. Espero que esses estudos tenham servido para alertar, né, para abrir os seus olhos, para lhe trazer conhecimento, para que você não erre por falta do conhecimento. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo, já estamos preparando. E medite sobre isso, ou sobre essas palavras. Que Deus abençoe. Ouça a Rádio Timóteo Gospel. Assista nossos vídeos, nossos materiais com esses conteúdos, né? Está lá no nosso canal no YouTube, canal Luiz Silva Timbaúba. E também ore, né, pelas nossas vidas. Quem quiser adquirir aí os nossos materiais, nossas apostilas, o nosso WhatsApp já foi passado aí, né? Temos aqui uma apostila Milagres que Jesus realizou durante seu ministério de acordo com os evangelhos. Enfim, você não pode errar pela inocência de dizer, eu não tenho conhecimento. Conhecimento está aqui, ó, na palma da sua mão, no seu telefone, no seu tablet, nas nossas apostilas, que já vem já facilitada, né? Então, você se erra, ou se errar, é por falta de interesse mesmo, e não de conhecimento. Porque o conhecimento está aqui, na palavra de Deus, e está em qualquer lugar, em qualquer fonte que você vá buscar. Que Deus abençoe a todos mais uma vez, e eu quero encontrar você lá no céu, em nome de Jesus. E até a próxima.